Olá, quinto ano, como vocês estão? Tudo bem? Sejam bem-vindos à aula de hoje. É um prazer imenso para o tio Léo falar com vocês. Obviamente, cada um na sua casa nesse momento, mas conectados aqui pela internet, a gente continuar com as nossas aulas online. É um prazer muito grande produzir mais um vídeo para vocês. Bom, nossa aula de hoje vai fazer uso do nosso livro. Então, hoje nós vamos estudar a unidade 9, Música e Dança Afro-Brasileiras, página 72. Primeiro, vamos entender o que é a cultura afro-brasileira. Nós já sabemos que a cultura brasileira, a cultura artística brasileira, é uma cultura muito pluralizada, ou seja, ela é uma mistura de diversos grupos étnicos que foram sendo inseridos no Brasil ao longo da nossa história, se misturando à nossa própria cultura local, que era a cultura indígena, e formando essa diversidade de práticas artísticas que nós vamos vendo por aí. Então a gente sabe que o Brasil é multicultural. Cada região vai ter uma prática cultural diferente a partir do momento que eu tive a inserção de algum grupo que veio para o nosso país. Bom, a cultura afro-brasileira é justamente a inserção, da estética dos africanos no Brasil que foram sendo trazidos durante o processo de escravidão. Então, os negros eram escravizados, eram retirados da sua terra natal, dos países do continente africano e eram trazidos para cá. Obviamente, como todas as civilizações, os africanos também tinham a sua própria prática cultural, tinham os seus próprios comportamentos, a sua própria forma de se comportar, de produzir arte, de produzir música, de produzir dança, as suas relações religiosas. Então nós temos aqui no Brasil uma forte tendência de influências dessa cultura africana. Por quê? Foram sendo trazidos muitos negros para cá, muitos negros para cá. Não conseguiu se mudar o comportamento de todos, A gente até tentou, a Igreja Católica tentou, os colonos tentaram mudar o comportamento africano, mas eram povos, eram grupos sociais que tinham uma forte tradição, eram enraizados das suas tradições próprias. Então, o que foi acontecendo? Essa cultura africana foi se misturando à cultura do português, foi se misturando à cultura do indígena, a nossa cultura também, indígena e portuguesa, foi se misturando à cultura africana e se tornou a cultura afro-brasileira. Por quê? É uma cultura que veio da África, mas foi se adaptando à realidade do Brasil. Várias coisas são influenciadas pela cultura africana aqui no nosso país. A culinária, como por exemplo a feijoada. A feijoada, ela é uma refeição que tem a sua origem na cultura africana. A música, como por exemplo o samba, a inserção dos instrumentos de percussão como o tambor, são referências africanas. Nós podemos falar também da dança, da música, de algumas histórias mitológicas e folclóricas, da religiosidade. A gente tem hoje grupos sociais que praticam religiões que vieram da África. Nós temos também palavras no nosso vocabulário que são de origem africana, como por exemplo a palavra banana. A palavra banana é uma palavra do dialeto africano que foi incorporado no nosso linguajar, foi incorporada na nossa tradição linguística. Então a gente vai ter uma série de influências africanas no decorrer da nossa vida cotidiana, no decorrer da construção do Brasil que nós temos hoje. E hoje, para começar a falar um pouquinho sobre música afro-brasileira, nós precisamos primeiro compreender quais eram as tradições e como é um pouco dessa cultura afro-brasileira no nosso país. A nossa atividade de hoje, para começar, vai ser a atividade da página 77. Vocês irão pesquisar, fazer uma pesquisa sobre práticas culturais, sobre influências da cultura africana na cultura brasileira. E existe um questionáriozinho aí na página 77 que pergunta a origem da manifestação cultural, o local onde acontece, as modalidades artísticas que englobam essa manifestação, algumas curiosidades. E tem um campo com bastante linhas para vocês produzirem essa pesquisa para mim. Vocês vão fazer essa pesquisa para o tio Léo na internet, em livros. Vocês vão escrever com uma letra bem bonita para o tio Léo compreender o que você está falando e vocês vão enviar essa pesquisa para mim. É importantíssimo, importantíssimo que vocês entreguem o trabalho de vocês. Vai lembrar que todo trabalho criado, todo trabalho produzido compõe a avaliação de vocês. Então é importantíssimo que vocês façam todas as atividades sempre.
certo? Então eu espero o trabalho de vocês. Uma boa aula, né? Faça com carinho, faça com capricho. Qualquer dúvida é só chamar o tio Léo a qualquer momento. Combinado? Um abraço para todos e até lá. Tchau, tchau.